Esse ano eu tive uma crise existencial muito forte e parece que foi tipo um acorda pra vida, mas não veio ao caso aqui. Quando eu tava nessa crise depressiva, eu acabei indo para minhas fotos do passado e também desde 2022 eu revivi uma câmera que meus pais compraram quando eu era criança e eu encontrei várias fotos minhas criança que, como eu nasci nos anos 2000, eu tenho foto revelada, física, até os meus 7 anos, por aí. Aí, a partir dos meus 7 anos, meus pais compraram uma câmera digital e botaram tudo no computador. Não revelaram mais. A gente perdeu o computador, tipo, 3 anos atrás, 4 anos atrás. E eu perdi todas as minhas fotos dos meus 8 anos até os meus 12, 11, que foi quando começou o Facebook e telefone e tal. Mas, tipo, eu vivi essas duas vidas, porque a minha geração teve essas duas partes, tipo, a vida do passado, de viver com fotos reveladas e câmera que você tem filme. Nossa, eu lembro muito de acabou o filme, tem que trocar o filme, pega outro filme, revelar a foto e tal. Eu já entrei numa máquina, num negócio de revelar foto, eu já vi como é, só que eu era muito pequenininha. Eu não lembro totalmente assim, mas eu lembro que era bem escuro. Eu tenho memórias de a gente ir no shopping e quando a gente chegava no shopping a gente levava as fotos pra revelar, porque era tipo 30 minutos pra revelar a foto. Ai, eu tô de rímel. Oh! Porque era 30 minutos pra revelar a foto, aí a gente já entrava e levava a foto pra quando a gente estivesse indo embora pegar as fotos reveladas. Enfim, devaneei aqui. Eu tive essas duas partes de fotos reveladas, fotos físicas e fotos digitais. E desde que eu revivi essa câmera fotográfica, eu revivi assim ela porque eu queria tirar fotos. Eu gosto muito de tirar fotos, eu tenho isso do meu pai, que foi ele que comprou essa câmera fotográfica pra tirar fotos. Eu gosto muito de tirar fotos, mas eu meio que sou muito cagona, eu não gosto de ficar tirando foto com o telefone. Eu acho que é muito dando o telefone pro ladrão. Nunca fui roubada, mas eu acho que é dar o telefone pro ladrão. Então eu sentia meio que ansiosa de tirar foto com o celular. Aí eu revivi essa câmera. E quando eu revivi, eu encontrei fotos minhas criança. Eu salvei essas fotos e tal. E de 2022 pra cá, eu comecei a, tipo, rever minhas fotos. Eu tenho no meu Google Drive fotos dos últimos 9 anos, que é fotos dos meus 15 anos até agora. E eu também fiquei revendo minhas fotos de adolescente. E eu fiquei muito nessa rever fotos antigas. E ano passado também, eu me mudei de Pernambuco pro Paraná. Então a gente meio que teve que desmontar toda a nossa casa e coisar, tipo, coisas que são extremamente importantes e eu preciso manter elas, ou coisas que a gente precisa abrir mão. E eu acabei voltando a essas fotos reveladas que eu tinha dos meus 7 anos pra baixo. E lembrando de como eu era quando eu era criança, eu era filha única e eu ficava muito sozinha em casa. Ver fotos pra mim era um dos passatempos que eu adorava, mesmo que fossem as mesmas fotos, tudo repetido, não tinha nova foto. E quando eu fiquei, ano passado, por causa da mudança, eu voltei às fotos. E também, por causa desse cartão de memória, eu comecei a ver minhas fotos de 12 anos pra baixo. E eu comecei a analisar, tipo, lembrar como eu era, lembrar quem eu era, lembrar, porque eu tenho memória muito boa, então quando eu vejo fotos, eu meio que sou transportada para o momento, para o que eu tava sentindo, para a situação, o que aconteceu. É como se eu vejo a foto e ela é uma chave para me trazer para a memória de quando eu tirei aquela foto. Todo esse processo de ver fotos, começar a tirar fotos também de 2022 pra cá, eu comecei a meio que fazer arquivos de fotos. Eu comecei a perceber de que, tanto pra mim quanto também outras pessoas, eu comecei a perceber de que a gente documentar fotos e imagens e vídeos e tal ajuda muito a, quando a gente revê, você lembrar quem você era,
de onde você veio, entre aspas. E no momento eu não vim de lugar nenhum. Tipo, ai, eu estou aqui e olha de onde eu vim. Pra mim ainda não é isso ainda. Mas no sentido de que você começa a lembrar. Eu tenho 24 anos, eu ainda sou novinha e tal. Mas, por exemplo, imagens de quando eu viajei pra casa da minha tia em Natal. E lembrando. Ah, isso! Essa viagem que eu fui pro Natal. Eu vendo eu e, tipo, a forma que eu tava posando pras fotos, eu lembrei de como eu era super confiante com 12 anos. E me trouxe de volta pra esse momento de eu era super confiante e eu comecei a pensar, tipo, o que aconteceu. Ou eu comecei a pensar, tipo, isso era eu ou era só uma coisa adolescente. Aí depois eu comecei a pensar de que, era um pouco que exagero adolescente, mas eu senti que era eu. Aí depois eu comecei a pensar, tipo, o que aconteceu de isso sumiu? Eu fiquei refletindo de que você, quando você tem imagens, você meio que vai montando um quebra-cabeça de quem você é. Tipo, quem você é não é a minha eu hoje. Quem eu sou começou quando eu nasci. Então, tipo, todas essas eus, de todas essas idades, de todos esses anos, esses momentos, montam a minha eu de agora. Agora. E esse vídeo vai montar a minha eu que daqui 1 ano, 2 anos eu vou assistir e fazer tipo, nossa, a minha eu de hoje tem um pedacinho dessa eu, desse vídeo. Tipo, e o oposto também é válido, de que quando a gente não tem lembranças, documentações, ou não sei se você precisa de documentação assim, tipo, eu acho que a foto traz uma coisa mais fácil. Mas eu acho que a gente precisa estar consciente de quem a gente foi. Porque quando você não tem esses pensamentos meio explícitos, tipo, facilmente assim, computados, talvez você seja mais fácil de ser derrubado por momentos difíceis. Porque, por exemplo, vendo essa minha eu de 12 anos, eu olhava assim e fazia tipo, nossa, eu tava bem triste, eu tava bem depressiva, mas eu era muito boa comigo mesma. Tipo, por estar naquele momento ruim, eu cuidei de mim muito bem. Isso foi tipo 12 anos atrás. É literalmente metade da minha vida. Eu tenho 24 anos, 12 anos são metade da minha vida. Ficar vendo a minha eu dos meus 10 aos 14 anos foi uma fase muito boa pra mim. De que eu não tava muito bem, mas eu era bem destemida, eu era bem, tipo, eu vou fazer a minha vida ser boa, não interessa o quê. E reviver essas fotos me fez lembrar de como eu tava vivendo naquela época. E lembrar de que essa eu tá aqui. Não foi uma alucinação ou algo assim, tipo, nunca mais existiu. Tipo, ela ainda está aqui. E eu acho que agora com as fotos digitais, como eu sou uma pessoa de que viveu metade da vida com fotos digitais e outra metade com fotos impressas, isso foi algo que me fez pensar de que quando a gente tira foto digital, elas ficam. Por exemplo, meu pai comprou uma câmera digital em 2008 e a partir disso, e olha porque ele tinha que pegar um fio, botar no computador de mesa e tal. Mas a partir disso, a gente parou de imprimir fotos. A gente não tinha as fotos fisicamente para ficar olhando. Você tinha que ligar o computador, aí pensar, eu vou lá na pasta da foto. E, óbvio, é muito mais fácil, entre aspas, você ir na pasta da foto em vez de,
por exemplo, os meus álbuns no computador, no armário da minha mãe, ficava lá em cima. Então, tipo, é uma cadeira, botar. Mas, tipo, a gente vai esquecendo. A gente junta as fotos, tira as fotos, mas elas são esquecidas. Mesmo que a gente tenha mais facilidade de tirar fotos, se é só puxar o telefone e tirar foto, a gente não lembra de ver as fotos. Isso é uma coisa triste, porque quando a gente tinha o álbum de fotos, pelo menos com a minha família, quando alguém ia visitar a gente pegava os álbuns de fotos e, tipo, cada livrinho era tipo, esse livrinho foi quando eu fui pra Aracaju, esse livrinho é do ano tal, esse livrinho é do meu aniversário de tantos anos. Então era muito mais fácil de você pegar o livrinho e fazer tipo, aqui eu em Aracaju. Hoje em dia com o telefone é tão fácil que a gente esquece. É como se, tipo, a gente tira muito mais foto, porque é muito mais fácil. No passado você tinha que levar a câmera. Eu não trouxe a câmera. Como é que eu vou tirar a foto? Putz, não trouxe a câmera, não tem como tirar a foto. Hoje em dia a gente tá com o telefone o tempo todo. E um telefone completamente melhor do que as câmeras que a gente usava. Mas, ao mesmo tempo, como todas as fotos estão no telefone, a gente tem uma galeria de, sei lá, mais de 1000 fotos. Pelo menos, meu telefone tem menos de 10 meses, eu acho. E eu já tenho 2000 fotos nesse telefone. Não de fotos tiradas, boa parte é foto da internet, mas... hoje em dia a gente literalmente anda com as fotos no bolso, mas a gente não vê. A gente junta as fotos, é muito mais fácil tirar as fotos, mas a gente não pra olhar as fotos e refletir e lembrar. Porque, sei lá, esse ano, por causa desse pensamento, tive como meta, assim, tipo, fotos de 2025. Eu tirei fotos meio que lembrando de como como a gente fazia na época das fotos de imprimir e tal, com a intenção de imprimir. Eu ainda não fiz, porque esse ano foi um caos. Mas eu vou fazer possivelmente amanhã. Óbvio, vai ser completamente diferente, porque no passado a gente ia na casa revelar e passava os minutos, as fotos saíam reveladas. Hoje em dia, como eu me mudei pra uma cidade que eu não conheço, e também não tem mais coisa de revelar foto, eu vou pedir as fotos e mandar o arquivo e elas vão imprimir e vir pra minha casa. Também não tem os álbuns de fotos, né? Eu acho que não existe mais, você tem que procurar muito na internet. A minha ideia vai ser imprimir as fotos e colar com cola bastão em cadernos. Vai funcionar? Não sei, mas os cadernos eu já tenho e a cola bastão. Só falta imprimir as fotos. Aí, vou voltar aqui pra atualizar vocês como ficou, mas eu quero dividir igual que eu fazia e todo mundo no Brasil fazia. E tipo, esse caderno tem as fotos de 2025. E quando eu fizer, possivelmente eu vou fazer semana que vem. Se as fotos chegarem semana que vem, né? Mas é uma meta que eu tenho de voltar a imprimir, porque pessoalmente eu adorava ver os meus álbuns quando eu era criança. Mesmo sendo os mesmos álbuns, as mesmas fotos, eu meio que tenho na minha mente as fotos impressas, assim, de tanto que eu olhei os mesmos álbuns. Eu sinto falta desse processo. Quando meus pais revelavam fotos novas, eu botava nos álbuns de fotos, ou então quando eles botavam de qualquer jeito, eu pegava e ajeitava. Tipo, voltar a fazer coisas que a gente fazia analogicamente, sem digital. Vou fazer, possivelmente ainda esse ano. Quando eu fizer, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. E talvez eu vou decorar assim um caderninho. É minha meta, né? O que eu vou fazer? Não sei. Quando eu fizer, eu volto aqui e falo como foi o processo, que eu sei que eu vou adorar. Por que a gente não imprime as nossas fotos em vez de ficar nos arquivos digitais? Porque, tipo, nos arquivos digitais, elas somem. Elas estão ali, mas elas não estão, porque a gente não lembra que elas existem. E também o digital pode acabar, né? O que aconteceu, sei lá, 5 anos a minha infância
foram perdidos porque a CPU do computador que meus pais compraram em 2007 simplesmente morreu. E eu perdi as minhas fotos de 7 anos a 12 anos. Mas tipo, vamos imprimir coisas, vamos ter os arquivos e não só deixar virtualmente. Vamos ter as coisas, vamos voltar a 2003. A tecnologia avançou pra gente voltar pra como era feito em 2003. Ultimamente também eu tava vendo de que você pode fazer isso na gráfica. A gráfica, eu vi um vídeo no Twitter de que uma pessoa pegou tipo, a gráfica faz tudo impressozinho. Eu gosto de fazer as coisas na mão. Eu gosto de fazer por mim só. Então eu quero imprimir a foto e eu mesma colocar e fazer e tal. Mas se você é uma pessoa que não se importa tanto com isso, dá pra fazer na gráfica. Tipo, você faz... Eu também pesquisei e tinha isso. E tipo, você manda as fotos e a gráfica tem, tipo, você quer tal livro de tal tamanho, quantas fotos e tal. A gráfica faz. E ela fica parecendo um livro e não um álbum de fotos. Sim, no sentido de que a foto está no álbum. É tipo, a folha do álbum é a foto. Por isso que eu não gostei. Mas vamos imprimir e ter álbum de fotos. Boicote ao Instagram. Mentira. Mentira. Lá vem a meta vir atrás da minha casa e fazer toque, toque, toque. Você está boicotando a minha rede social. Não estou, mas vamos imprimir nossas fotos pra olhar as fotos. E não deixar no computador ou no telefone.